Boa tarde para todos. Primeiro quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Tá? Uma das coisas que eu já ganhei nesse início de carreira política, vamos dizer assim, é o carinho, a amizade de tanta gente. A gente começa a ver pessoas diferentes, pessoas que lutam por uma causa, pessoas que têm necessidades como tantos outros, né? Algumas necessidades justas, vamos dizer assim, outras injustas. E quando o Marcelo me chamou para a primeira reunião para apresentar a causa de vocês, eu vim aqui e na nossa reunião o que eu mais gostei foi que eu vi pessoas realmente sinceras, pessoas que não estavam pensando no benefício pessoal sem ter direito àquilo. E uma das coisas que eu falei para o Marcelo na reunião foi assim: Marcelo, eu estou começando agora, mas eu já tenho uma pessoa esses dias perguntou: quando você começou, quando você começou sua campanha, sua pré-campanha? Eu falei: há 18 anos. Por 18 anos, quando eu estava lá dando aula em tal lugar, quando eu estava fazendo trabalho social em tal lugar. Existe uma história que vem. Alguns aqui eu tive, né? Quantos aqui já foram meus alunos? Só 3 que foram meus alunos lá no Santos Dumont. No início da minha carreira como professor para concurso, eu já tinha trabalhado 4 anos como professor da rede pública. Em 97 eu comecei a trabalhar na área de concurso público, justamente no curso militar. Olha a coincidência. Foi o primeiro cursinho da minha vida em que eu trabalhei, foi um cursinho pré-militar. Ia ali com o sargento aeronáutico, o Jorge, e peguei um amor muito grande por aquelas pessoas, por aquele trabalho. Nós lidávamos tanto com as crianças, com adolescentes ali que queriam ir para EPICAT, PSEX, Colégio Naval, como lidávamos já com jovens, por exemplo, que queriam entrar para S1, não é? E depois para sargento aeronáutica, sargento do Exército. E ali foi a minha carreira, começou ali, graças a Deus, vimos muitas pessoas entrarem no serviço público, nas Forças Armadas, e eu tenho uma gratidão. Eu falo para os meus alunos, hoje eu dou aula para diversos concursos, não só concursos militares, e eu falo para eles que eu devo muito ao que eu sei, porque eu escrevi 10 livros na área de língua portuguesa, e eu tenho um certo conceito na cidade, até no país. Um dos meus livros foi usado na Universidade de Brasília, e eu falo que eu devo isso àquela turma lá do SESD, aqueles menininhos para quem eu estava ensinando. Por quê? Porque os concursos militares normalmente são concursos mais difíceis em termos de conteúdo. Então eu tive que me desdobrar para estudar muito mais do que outros professores que na verdade davam aula só para concursos civis, os concursos como Colégio Naval e Sargento Aeronáutica também, são concursos realmente muito difíceis. O próprio Sérgio, eu me lembro que eu tinha um amigo aqui do Gama, da igreja, e ele já estava fazendo química na Católica, e ele não passava no SESI, na 6ª série. Ele falou: cara, eu nem entendo como é que o concurso era 6ª série, não é isso? 6ª série, português e matemática. E ele falou: cara, já sou professor e não consigo passar, porque na verdade, eu falei, porque aqui você tem que conhecer as regrinhas mesmo, não é igual esses concursos por aí que você faz qualquer coisa e praticamente passa. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: eu me inteirei, eu resolvi falar assim: Marcelo, primeiro, eu vou defender aquilo que seja legal. Nada além da legalidade. A gente precisa ver, primeiro, se há justiça nisso aí, porque eu não posso defender só para ganhar voto, defender algo em quem eu não acredito. Eu não posso defender algo no qual eu não acredito. Vocês estão me entendendo? Porque já começa a se vender ali. E o que eu fiz para acreditar em vocês? Eu fui ler o que o Marcelo me passou, né? E fui perguntar ao próprio Regufe, ao próprio senador Hollenberg, o que já tinha passado por eles. E as palavras do Regufe, ele falou assim: agora eu me lembro, algumas coisas que eu comecei a falar com ele, ele falou assim: agora eu me lembro, houve sim um pessoal que veio aqui, e eles foram, pelo que eu me lembro, eles foram injustiçados pela aeronáutica. Palavras dele, entende? Então ele se lembrou, eu fiz questão de ler para explicar para ele, né, o que era. Não tive mais tanto essa correria, porque nós estamos num momento muito difícil, como o Yolando falou aqui, que são as composições, as alianças para as eleições. Então é um momento muito difícil. É um momento que até na própria Câmara e o Senado vão ficar esvaziados, porque todos esses parlamentares eles vão voltar para os seus estados para fazer campanha. Todo mundo sabe, é o recesso branco, como se fala por aí. Então vai ser um momento difícil. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu estou disposto a defender a causa de vocês. E nós temos muitas chances de ganhar. Eu nunca fui político, nunca me candidatei a nada, e as pessoas falam: mas como você vem à federal, sendo que você nunca construiu, nunca foi candidato nem nada? Porque eu acredito o seguinte, que Deus pode fazer.
entende? Havia outros amigos no partido que já estavam com as suas candidaturas a distrital e que se dispuseram a nos ajudar. Eu sozinho não chego, mas se o Orlando fala, pá, eu vou pedir voto para mim e para você. Se outros falam, vou pedir para mim e para você, ele sabe que é assim que funciona para a federal, né? Os distritais são eles que nos ajudam a chegar lá. E, graças a Deus, o apoio dos meus alunos foi muito maior do que eu imaginava. Eu dei aula em Brasília, naquela época que a gente começou, para aproximadamente 100 mil pessoas. Isso é muita gente. Graças a Deus, nós adquirimos o respeito dessas pessoas. E hoje, quando o pessoal fala, eu nem falava tanto, praticamente, porque como pré-candidato você não pode falar muito ainda. Agora, graças a Deus, já fomos homologados, a partir de domingo começa a campanha, e quando as pessoas sabem, elas ficam felizes, Yolanda. Isso é muito bom, saber que a pessoa fica feliz, caramba, em vez de falar assim, vai roubar agora, uma pessoa falou para um amigo meu, professor, você vai deixar de ser professor para roubar? Agora, para mim, eles têm falado, cara, a gente precisa de alguém como você, a gente precisa de alguém que faça a diferença, sabe por quê? Porque durante 18 anos eu estava em sala de aula pregando o quê? A ética, pregando a verdade. Eles que já foram meus alunos sabem que, muito além de dar só o conteúdo, eu sempre falei da verdade, falei de Deus, falei da ética, falei do compromisso que nós temos que ter com a nossa sociedade. Uma pessoa me procurou essa semana e falando que queria um apoio, um pré-candidato a distrital, e queria um apoio para a campanha dele, queria me apoiar. E eu falei, com quem você está? Ele me falou das pessoas com quem ele tinha feito aliança. Eu falei, com essa aliança que você fez, não dá para eu ficar com você. Ele falou, mas por que não tem nada a ver? Eu quero garantir, isso não interessa não, eu quero garantir o meu mandato. Eu falei, não, a sua visão já está errada, porque você está com um projeto pessoal. Tem que haver um projeto para a coletividade. Ele falou, mas quem é você para me falar isso? Eu falei, não, quem sou eu? Eu sou cidadão. Porque antes de eu ser político, antes de a gente ser político, a gente é o quê? É um cidadão, é um pai de família. Porque o que ele me falava assim, não, eu quero garantir isso aqui para eu ajudar não sei quem. Mesmo que eu falei assim, mas seu mandato vai ser de tal pessoa, a pessoa que estava financiando a campanha dele, com muito dinheiro. Eu falei, seu mandato vai ser daquela pessoa. Ele falou assim, não interessa se vai ser dele. Interessa que eu consiga fazer outras coisas depois. Eu falei, não, a gente para por aqui, porque eu não acredito nisso. Isso é a velha política. Eu quero assim, o mandato é seu, para você fazer o quê? O que a sociedade espera de você. Graças a Deus, o nosso apoio, eu tenho falado para a minha equipe com toda humildade, que nós vamos ser a grande surpresa dessas eleições. Porque Deus, você falou aqui que eram tantas pessoas e se reduziram a 300, Deus não precisa de muita gente. Ele não precisa de muita gente. Se você for observar a história da Bíblia, Deus sempre dispensou. Quando tinha muita gente, Deus dispensou. Falou, tem gente mais. Por quê? Para não gerar confiança nas pessoas. E um rei, que foi o maior rei, o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um erro quando ele quis confiar em números. Quando ele quis mandar contar o povo para saber quanto, vocês sabem disso melhor do que eu, não é? Aqui a maioria, eu creio, ser evangélica, então vocês sabem melhor do que eu. Isso aí, eu sou evangélico também. E Davi foi contar o povo, e Deus falou assim, eu não te mandei contar o povo. Por isso agora você vai escolher um dos 3 castigos aí para você sofrer, porque você mandou contar o povo. Deus nunca trabalha com muita gente, você pode observar. Tá? Ele trabalha com poucas pessoas para que a dependência esteja dele. Então, eu tenho observado isso na minha vida e Deus tem mandado, é Deus que tem mandado o apoio e nós vamos ser a grande surpresa dessas eleições. Se você for observar quais as pessoas que ganharam para a federal sem ter passado por distrital, se vocês forem observar, casos recentes agora, por exemplo, Luiz Pittman, mas não foi por Deus, foi por muito dinheiro. Ronaldo Fonseca, que eu ia falar, foram 3 que eu vou falar. Pittman, não foi por Deus, foi por muito dinheiro. Ronaldo Fonseca, que foi por Deus. Bispo Rodovalho, que foi por Deus. Essas pessoas tinham liderança o quê? Com o povo de Deus. Regufe, por exemplo, ele já tinha sido distrital, citando aqui aqueles que não foram distritais, não é? Não chegaram a ser distritais e que se tornaram. Porque Deus, no caso de Ronaldo Fonseca, Deus fez. Isso quando eu falo, Deus fez porque o povo cristão se uniu e os levou até lá. Não foi assim? Foi. Se eles fizeram ou não depois, aí já é outra questão. Se eles tinham assumido um compromisso e não fizeram, aí já é outra questão. Mas eu sei que Deus pode fazer. E hoje nós temos também um exemplo dentro da nossa coligação, que é o deputado Regufe, que foi citado aqui. Participei para ele, era para ele ter vindo hoje,
mas como está nessa fase de definição do vice, está tendo muitas reuniões do vice da coligação, quem vai sair para o governo, quem é o vice e tal, e ele não podia vir, me explicou isso. Mas eu já participei da causa, e o senador Hollenberg também é um que ainda é senador. Na verdade, ele tem 4 anos. Caso ele perca as eleições para o governo, ele continua sendo senador, está lá com a gente. E caso ele ganhe, o suplente dele é um que está na nossa coligação hoje também. Então, como o César falou, nós podemos ter algo, que é o que? É um distrital aqui, um federal e um senador. De qualquer forma, um senador nós vamos ter. Hollenberg ganhando, fica o suplente dele, que vai ficar com a gente. Não é? Hollenberg perdendo, ele está lá no Senado. Não é? Regufe é a nossa esperança para o Senado. Não é? Então, assim, que é simpatizante realmente dessa causa também. Eu já estou falando a nossa causa porque eu acreditei e peguei essa causa para mim também. Por quê? Pela injustiça que foi feita com vocês, que fizeram um concurso público. Em nenhum momento a aeronáutica disse que era temporário. Isso que foi o que eu li. Em nenhum momento havia isso. E de repente, depois de 6 anos, todo mundo vai embora. E como que fica? Então há uma injustiça que o Estado precisa corrigir. Se vocês observarem, o Estado está tentando corrigir algumas injustiças com os negros, por exemplo, sim ou não? Essa questão das cotas para concurso, por mais que você não seja a favor, que uma pessoa ou outra não seja a favor, mas é algo que busca a corrigir o quê? Uma injustiça também. Tá? Por mais que a gente, um ou outro, não seja a favor, mas se você observar, esse é o objetivo. Então, essa injustiça com a aeronáutica, com os soldados da aeronáutica, ela tem que ser reparada também. Mas, para isso, a gente precisa de vocês. Nós precisamos de vocês.